Boa noite, queridos irmãos e convidados. Que a graça do Senhor esteja sobre seus corações, que a alegria do Espírito seja real para nós neste momento. Como é combinado aqui em nossa igreja, aos primeiros domingos nós focalizamos a família. Segundo domingo, jovens e crianças e adolescentes. O terceiro domingo é o dia da ceia, o culto da ceia. E o quarto domingo é o culto para convidados, que nós nos empenhamos em ter convidados conosco. Quer dizer, nós queremos sempre os convidados, mas quarto domingo nós focalizamos mais. E quando há quinto domingo é o culto de testemunho. Então hoje focalizaremos a família. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser enriquecidos da palavra do Senhor. Vamos ver o nosso tema. Olha lá o tema. Abraão, pai de família e seu legado. Pai de família e seu legado. Abraão deixou para nós uma herança, um legado. Porque Deus falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos prosseguir. Abraão é um dos personagens mais importantes da Bíblia. É mencionado 250 vezes no Velho Testamento e 79 vezes no Novo Testamento. Abraão era de origem semita, descendente de Sem, o filho mais velho de Noé. Abraão era considerado pai espiritual dos israelitas fiéis, e era chamado o amigo de Deus. Seu nome foi mudado de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai de uma multidão. Continuando, Abraão não era profeta, nem era rei, nem era sacerdote. Os meninos, quando eu era criança, na igreja a gente brincava dizendo que os 4 maiores profetas do mundo eram 3, Jacó e Jeremias. Pois bem, Abraão não era profeta, nem rei, nem sacerdote. Deus o vocacionou para ser pai de família. Então é uma pessoa chamada para ser pai de família. Para isso. Pai de um povo que deveria ser usado no propósito divino da redenção dos homens ao colocar o Cristo no mundo. Quem supre um povo de cidadãos é o pai de família. Sem esse não há cidadãos, não há povo. Essa figura, o pai de família, é o responsável pelos povos. Porque os povos são formados por cidadãos. E o cidadão depende do pai de família. Sem pai de família não há cidadãos. E não havendo cidadão, não há povo. Então o pai de família é tremendamente importante. Sem esse, como disse, não há cidadãos, não há povo. Nenhuma sociedade humana sobrevive sem a figura do pai de família. Em virtude da declaração feita por Deus, em ti serão benditas todas as famílias da terra, concluímos que há um legado de Abraão para nós, que precisamos valorizar. Se Deus falou que, por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas, então isso significa que há um legado, há alguma coisa que ficou para todas as famílias. Então é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Primeiro, Abraão nos legou um modelo de família funcional. O texto diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei glorioso o seu nome e você será uma bênção. Então aqui está a vocação que Deus faz
para Abraão. Abraão é convidado para ser pai de família, pai de um povo. Continuando. Abraão não tinha família própria. Com 75 anos, casado com Sara, sem filho, estava agregado à família do seu pai, Tera. Deixa eu comentar um pouco. Abraão era da Mesopotâmia, da Caldeia. Ele era de Ur dos Caldeus. Vivia com seu pai, sua esposa e mais um grande número de parentes. Essa família do pai de Abraão era uma família com muitas pessoas, muitos parentes. A família cheia de parentes. E Abraão foi chamado para sair daquela região. Primeiro, ele veio com o pai e com toda a família do pai uma parte do caminho. Eles vieram, eles saíram de Ur e não foram direto para Canaã. Primeiro eles pararam em Arã, no meio caminho. E naquele meio caminho ali ficaram. Foi ali que Abraão ouviu o chamado de Deus para ir em frente. Ele veio a metade do caminho e ficou lá com o pai. Agora, Deus falou para ele ir em frente. Aí ele teria que deixar o pai, deixar a parentela toda e ir em frente. Agora vejam só. Abraão não tinha família própria. Com 75 anos, casado com Sara, sem filho, estava agregado à família de seu pai, Tera. Vejam só. 75 anos ainda estava com o pai. Quer dizer, ele não se desapegou. Ele continuou apegado ao pai. Era uma situação imprópria e é uma situação imprópria de homens adultos que ainda não têm família. Cresceu, amadureceu, ficou adulto e não tem família. Abraão estava nessa situação. Casado com 75 anos, não tinha família. A família onde ele estava era do pai dele. Eu, quando era criança, a partir de 10, 12 anos, eu entendi que eu só teria uma família o dia que eu casasse. Porque a família onde eu estava não era minha, era do meu pai. Porque quem casou foi ele, e quem gerou filhos foi ele. E eu iria ter minha família quando eu crescesse, arranjasse profissão, conseguisse ganhar dinheiro, e aí me casasse, aí eu teria a minha família. Abraão não tinha família. Com 75 anos de idade não tinha família. Ele estava agregado à família do seu pai, sob o controle do pai e sob o controle da família do pai. Então, era uma situação imprópria. Um homem de 75 anos que ainda mora com o pai, com a mãe, se tinha, com os irmãos, primos, tios, um emaranhado de gente. Então, Abraão era uma pessoa numa situação imprópria. Deus vai valorizá-lo e dizer: não, Abraão, você pode ter a sua própria família. Você está agarrado ao seu pai, anos e anos, você com 75 anos de idade, mas você pode ter a sua própria família, e eu vou te orientar. Família faz falta. Adultos sem família, adultos, homens adultos que não chegaram a ser pai de família, estão numa situação imprópria. Eu tinha alguns colegas médicos que se suicidaram. Vários deles médicos se suicidaram. Todos eles não tinham família, nenhum deles tinha família. Todos os meus colegas médicos que se suicidaram não tinham família, não tinham esposa, não tinham filhos. Estavam desamparados. E Abraão estava lá, desamparado, porque ele estava debaixo das asas do seu pai. E Deus fez para ele um grande benefício. Falou: Abraão, eu quero que você seja pai de família. Eu quero que você tenha a sua família. Sai daí. Deixa seu pai, deixa esse pessoal aí. Vai para Canaã. Pega a sua mulher, pega os seus empregados e vai para Canaã. Deixa tudo aí. E Abraão
fez isso, porque Deus queria que ele fosse pai de família. Deus queria que ele tivesse a família dele. Então, a situação de Abraão era inadequada, como é inadequada a situação de homens adultos que se formaram adultos e não têm esposa, não têm filhos, não é adequado. Pois bem, vamos continuar. Deus lhe ordenou que deixasse a família extensa do seu pai. Outro dia eu ensinei para os irmãos que há famílias, há dois modelos de famílias principalmente. A família nuclear, que é pai, mãe e filhos. E a família extensa, que engloba um grande número de pessoas. Então, a família do pai de Abraão, que Abraão até agora não tem família. Estou falando da família do pai dele, onde ele estava, mas não era a família dele. Então, essa família de Tera, a família do pai de Abraão, era uma família extensa. Ali estava Tera, mais um filho, mais uma nora, mais um genro, mais um sobrinho, mais um neto, e aquele emaranhado. E Abraão junto com Sara. Pois bem, essa era uma família extensa. E Deus está propondo uma outra família, como era no início. Quando Deus criou o homem, criou um homem e uma mulher. A família é essa, um homem, uma mulher e seus filhos. Essa é a família. Com o tempo foi evoluindo, deu uma série de problemas, mas a família que Deus estabeleceu era essa, a família nuclear. Os especialistas, estudiosos de famílias, e há muita literatura, apontam deficiências na família extensa. Os estudos mostram que há deficiência nessa família extensa. E Deus quer que Abraão tenha um outro modelo de família, que é a família nuclear. Você, Sara e seu filho que vai nascer. É isso, quero essa família aí. Essa família que vai servir de ponto de partida para abençoar todas as outras famílias da terra. Você nunca tinha pensado nisso, estou certo? Com certeza. Mas essa é a questão. Continuando. A presença do sobrinho Ló, veja só, quando Deus mandou Abraão sair de Harã, deixar o pai e a família do pai, Abraão fez isso, mas ele levou um sobrinho. Como diria um amigo meu, deu mancada. Não era para ele levar sobrinho. Era ele, Sara e pronto, e o filho que vai nascer. Mas ele não. Não sei se ele gostava desse sobrinho, levou o sobrinho junto. Esse sobrinho só deu problema. Ló foi um problema. Podia ter, Deus tinha um plano que podia ter acabado. Então ele trouxe Ló nessa viagem e trouxe problemas para Abraão que poderiam ter sido evitados, como Ló foi sequestrado, Abraão teve que ir atrás para resgatá-lo. Abraão não era guerreiro, teve que formar um exército, porque Ló foi resgatado. Porque, veja só, se eu pego um sobrinho e boto na minha casa, eu sou responsável por ele. E se ele for sequestrado, eu tenho que buscá-lo. Essa era a questão. Então Abraão teve um grandíssimo problema para recuperar Ló, que foi sequestrado com todos os seus bens. Houve briga. Os empregados de Ló brigavam com os empregados de Abraão. Veja só, você leva um sobrinho para sua casa e depois os empregados do seu sobrinho começam a brigar com os seus empregados. Então houve uma tremenda confusão. Daí Abraão falou: olha, não dá, você tem que ficar longe. Eu trouxe você está junto aqui nesse aglomerado extenso, mas você tem que ficar longe. Então escolhe, ou você vai se você for para lá, eu vou para cá, mas vamos nos separar. E assim eles se separaram. Houve desavença e se separaram. Mas o que aconteceu com Ló? Ló escolheu a direção de Sodoma, o pior lugar do mundo. Aquele lugar que Ló escolheu seria destruído. Já estava determinado. Sodoma e Gomorra seriam destruídos. E Ló fez o quê? Foi para lá. Agora o anjo vem e fala para Abraão: Abraão, Sodoma vai ser destruído, seu sobrinho está lá. Abraão, tem que fazer alguma coisa, Aí Abraão vai conversar com Deus. E disse: o senhor vai destruir Sodoma? O senhor falou: vou destruir Sodoma, porque lá é lugar de sodomia, ou seja, de depravação sexual.
Aí Abraão falou, mas Senhor, mas lá tem gente boa. Se tiver lá 50 justos, o senhor pouparia a cidade? Deus falou, se lá naquela cidade houver 50 justos, eu vou poupar. Mas Abraão ficou muito preocupado, falou, Senhor, e se tiver só 45? Aí Deus falou, tá bom, se tiver 45 eu poupo. E aí Abraão, Senhor, e se tiver só 40? E foi baixando. No fim, ele falou, Senhor, e se houver 10? Só 10. E Deus falou, se houver só 10, eu não destruo, eu poupo. Mas não havia 10. Não havia 10. Então, a cidade, apesar da intercessão de Abraão, ele fracassou, porque ele não conseguiu que Deus mudasse o propósito, e Deus destruiu Sodoma, e a mulher de Ló morreu, Ló ficou na miséria, foi morar numa caverna, teve filho com a filha, para não acabar a herança, foi uma barbaridade. Pois bem, não deu certo levar o sobrinho. Não deu certo levar o sobrinho. Então, as famílias extensas, elas são complicadas, elas são arriscadas. Olha, deixa eu contar para você. Como profissional, como pastor, eu vi muitas pessoas que sofreram abuso. Mulheres, homens. Eu tratei de um jovem, coitado, totalmente destruído, porque ele era abusado pelo tio. Certo? Quem abusava? Faz uma pesquisa, vai na internet. Quem é que abusa das crianças? Quem é que agride sexualmente? Tio, avô, padrasto, cunhado, esse pessoal da família extensa. É essa família, onde tem um padrasto, o namorado da tia, mas a tia... Eu falei dos irmãos daquele menino aqui da Moca, que ele foi abusado dos 8 anos até os 16 anos por 2 tias. Porque 2 tias vieram morar na casa, ele morava, ele, pai e a mãe. Ele no quarto dele, o pai e a mãe no seu quarto. Aí 2 tias ficaram sem lugar e vieram morar e ficaram com ele no quarto dele. E ficava abusando sexualmente dele, continuamente. Ele ficou totalmente perturbado, ficou totalmente desajustado. A vida dele era um inferno, porque ele foi perturbado. Isso perturba as pessoas. Então, esse tipo de família é problemático. Então, continuando. Famílias extensas, como a família de Tera, o pai de Abraão, são sujeitos a distorções comportamentais, como desentendimentos, violências, abusos, comportamentos sexuais impróprios. Então, os abusadores não estão onde há o pai, a mãe e o filho, não tem o abusador. Só se o pai for um louco, alienado, pode abusar da criança. Mas raramente isso acontecer. Agora, bota mais um tio, mais um bisavô, mais um avô, mais não sei quem, mais não sei quem, e forma esse aglomerado. E essa é uma família doentia. Bom, Deus quer uma família diferenciada, família nuclear. Abraão, sai daí, vai para Canaã, leva sua mulher. Não leva ninguém. Abraão levou o sobrinho, que deu problema. Então, Deus chamou Abraão para organizar uma família que pudesse ser gerenciada, uma família que pudesse ser orientada, pudesse ser dirigida. Esse tipo de família que Deus queria. O segundo comentário é que o propósito que Deus tinha para a família de Abraão exigia um modelo familiar mais apropriado, como uma família nuclear. Às vezes, Deus não nos abençoa como nós precisamos, como Ele quer, porque a estrutura da nossa convivência não ajuda. Uma criança pode ser infelicitada porque a estrutura daquela família não favorece o desenvolvimento dela. Ou uma esposa, por exemplo, aquela esposa que vive com o marido,
mais o tio do marido, mais o cunhado do marido, e eles ficam fumando e bebendo, gritando, e ela não tem sossego para descansar. Então ela é infelicitada pela doença familiar, pela perturbação familiar. Se você tiver interesse, estuda sobre a patologia familiar. Porque isso não é invenção da igreja, não é invenção do evangelho, não é invenção do pastor. Isso é um dado científico. E naquela época, Deus já falou a Abraão o seguinte: você é muito ingênuo, Abraão. Faz o que eu estou mandando, que vai dar certo. Você é muito ingênuo. Fica lá com seu pai, ele manda em você. Você com 75 anos ainda não tem liberdade, né? E você é muito ingênuo. Uma vez eu estava no interior de São Paulo, eu fui fazer umas palestras, e lá estava numa casa onde eu fui hospedado para almoçar. E havia um menino que estava uma chuvinha. E esse menino estava lá fora da chuva jogando bola. Aí o menino, daí a pouco, entrou com a bola. E o avô perguntou: por que você veio? Não, é que está uma chuvinha, meu pai mandou eu vir para casa. Meu pai disse que eu não posso jogar bola na chuva. Teu pai não sabe de nada, pode jogar assim essa chuvinha, não é chuvinha nenhuma. E ele foi. Que abuso! Teu pai não sabe de nada. Como isso? Eu olhei para ele, me deu uma raiva. Você vai dizer para o pai de uma criança que o pai dele... Você vai dizer para uma criança, teu pai não sabe de nada? Para onde vai essa criança? Que tem um pai que não sabe de nada? Não pode. Então, nesse caso, nós não podemos ter em nossa família alguém que diga que o pai não sabe de nada. Ele é o pai de família, ele gerou. Se ele não sabe, vai ter que aprender. Ele precisa aprender. Não posso dizer isso. Eu tinha orientava uma menina toda perturbada, tinha uns 17 anos. Ela falou: doutor Elias, o meu problema na nossa casa é a minha avó. Minha avó, ela inferniza a vida da gente. Minha avó, ela oprime meu pai, ela oprime a minha mãe, ela oprime meu irmão, ela oprime a mim, ela oprime o gato, oprime o cachorro. Essa é minha avó. Certo? Então, é uma família doente, que tem uma pessoa opressora. Tem uma pessoa opressora. Então Deus falou para Abraão: eu quero, Abraão, uma família que possa respirar, Abraão. Sai daí. Sai daí desse lugar. Sai desse emaranhado de gente. Você é capaz de sobreviver sozinho. Vai em frente. E Abraão foi, né? Os especialistas chamam isso de tirania doméstica. Você tem na sua casa, a pessoa tem na sua casa um tirano. O tirano pode ser o pai, a mãe, o tio, o avô. Pode ser qualquer pessoa que domina e oprime o restante da família. Bom, o segundo legado. Abraão nos legou um modelo de aliança radical. Vamos ler o texto. Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Essa é uma passagem, digamos assim, bastante interessante, bastante curiosa. Isso aqui é um cerimonial de aliança. Havia várias formas de se
se praticar a aliança, né? Coloca o seguinte: os relacionamentos do homem com Deus na revelação bíblica foram efetivados mediante alianças ou pactos com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi. Aliás, os relacionamentos geralmente são feitos por meio de pactos. Meio de pactos, né? Eu falo para o Zé Roberto: você vai almoçar hoje lá em casa? Mas eu vou. É um pacto, é uma aliança. Combinamos alguma coisa. Você vai me emprestar seu automóvel e depois eu devolvo com o tanque cheio de gasolina. Aí você, tá legal, pode ir. É um pacto. Então, a vida toda, os relacionamentos todos são feitos à base de pactos, de alianças. A qualidade dos relacionamentos depende da qualidade das alianças, da qualidade dos pactos. E Deus faz com Abraão um pacto que era o pacto radical. Não é, porque o pacto podia ser feito, por exemplo, no aperto de mão. Tudo bem? Tudo bem. Pacto, aliança. Apertou a mão. Ou um toque na cabeça. Como aqui só tem adultos, né? Tinha um pacto radical que era colocar a mão na genitália do outro. Dois homens combinavam uma coisa: me empresta R$100 que eu te pago. Você me paga, então põe a mão aqui. Ele põe a mão. Era o pacto. Estou fazendo vários pactos. Agora aqui não. Aqui é o pacto radical. O pacto radical. Na vida, os pactos conduzem os relacionamentos, os pactos, as alianças conduzem à existência. Uma vez eu estava vendo um documentário sobre os cães da África, cães selvagens na África. E eles, quando iam caçar, eles se reuniam todos encercados e eles se beijavam. Era um pacto. Ninguém vai deixar ninguém morrer. A gente vai sair para a luta, a gente vai caçar, mas esse beijo, eu fiquei impressionado. Cães fazendo um pacto, fazendo uma aliança. Aqui então há um pacto. Deus falou: eu vou fazer com você o pacto mais radical, que era esse pacto de matar animais. Então esse pacto não era uma coisa tão rara. Pessoas faziam esse pacto, gente rica, poderosa, faziam esses pactos de acordo, de filha, de doar filha, casamento, trocar fazenda. Esses pactos eram feitos dessa forma, o pacto radical. Aí eu fico pensando, irmãos, há certos pactos que têm que ser radicais. Domingo passado, vieram crianças aqui e foram batizadas. A igreja acolheu essas pessoas. É um pacto. Mas esse pacto tem que ser radical. Implica em vida ou morte. Abraão ficou ali porque o pacto era selado quando as duas partes passavam entre aqueles animais. Os animais eram divididos em dois, colocados assim, e no meio ficava uma passagem. Certo? Se você ler depois, você vai ver que quando Abraão já estava exausto, que não acontecia nada, Abraão matou os animais, estava ali, não acontecia nada. Vinham os abutres, queriam comer os animais, e Abraão estava ali, começou a escurecer, ficar frio, e ele ficou assustado. A certa altura, veio uma tocha de fogo, passou entre as partes dos animais. Era Deus selando o pacto. Por quê? Porque naquela época, Deus não era compreendido como nós entendemos. Então, Deus queria falar alguma coisa, queria ensinar alguma coisa. Então, ele usava uma tocha de fogo, que chamava Shekinah. Shekinah é a palavra para isso. Então, em alguns momentos, em algumas situações, Deus se manifestava como uma tocha de fogo. De dia era
fumaça, à noite fogo, né? Quando o povo saiu do Egito, acontecia isso. Pois bem, então esse é um pacto radical. Deus falou, Abraão, eu e você, pacto radical, Abraão. Eu com você, você comigo. Irmãos, a família tem que ser feita nessa base. Quando eu casei com o Iracema, no meu coração era radical. Isso não depende de eu ser melhor, ser pior, de eu ser forte, ser fraco, de eu ser rico, ser pobre. É a natureza do pacto. É a natureza da aliança que exige isso. Não é que eu acreditava que ela ia sempre me agradar, ou que eu fosse ingênuo para achar que ia agradá-la sempre. Não. É a natureza do pacto. Eu costumo dizer assim, eu não compreendo, eu não entendo que pessoas lúcidas queiram se separam e não se esforcem para manter o seu casamento, porque o casamento é a única relação humana de que se diz até que a morte separe. Não tem outra relação que não seja dessa. Então, é radical. Então, Deus faz com Abraão um pacto radical. Morte, sangue e fogo. Aí, então, nós temos essas possibilidades. Continuando. Os relacionamentos do homem com Deus na revelação bíblica foram efetivados mediante alianças ou pactos. Pacto com Adão, para não comer o fruto proibido. Esse pacto é, Adão, seja homem. Porque o homem é limitado. Homem tem limite, ser humano tem limite. Você vai conhecer boi, cachorro, cavalo, crocodilo, tudo isso. Eles não têm limite. Você é homem, tem limite. Não toque no fruto. Você é limitado. Eu estava falando hoje na classe. Há dois tipos de seres. O Criador e as criaturas. O Criador não tem limite. As criaturas têm limite. Então toda criatura é limitada. Pois bem, Deus fez o pacto com Adão, dizendo a ele, Adão, enquanto você assumir que você é limitado, vai dar tudo certo. Agora, quando você extrapolar, irmãos, a gente vê no Brasil, em vários países do mundo, no domínio da política, eles extrapolam, vão além. Eles comem o fruto proibido todo dia, toda hora. Comer o fruto proibido é sair do seu limite. E essas pessoas fazem isso. Então esse é um pacto dessa natureza. Pacto com Adão, pacto com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi. Tá? Então, por meio de juramentos, toques físicos ou por morte de animais. Pois bem, deixa eu prosseguir. Então, três comentários. Primeiro, o pacto é proposto pela parte mais forte. É Deus quem propõe o pacto. É Deus que chama Abraão. Certo? Ele disse, vou estabelecer a minha aliança com você e com os seus futuros descendentes. Houve um tempo que se cantava um cântico que dizia, eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus. Alguns pastores mais cri-cris começaram a criticar. Ele diz, a gente não marca encontro com Deus. É Deus que nos convoca. Havia um pregador que, não sei se ainda é vivo, ele pregava, ele dizia assim, Espírito Santo, agora eu vou ler a palavra, nós agora vamos fazer isso. Espírito Santo, nós agora vamos ajoelhar. Então o tempo dele todo é esse, comandando o Espírito Santo. Aqui não tem isso, o pacto é feito, nunca se imaginou que o mais fraco fizesse o pacto. É por isso que na tradição o rapaz pede a moça em casamento, supondo que ele é a pessoa forte, ele que vai aguentar as pauladas. Quer dizer, o rapaz pede a moça em casamento, pedir a moça em casamento, não sei se pede mais, não sei mais se pede.
tudo acaba, tudo passa. Entendeu? Mas, porque ele supostamente assumia com mais seriedade, ele era o mais responsável. Faltou comida, faltou remédio, caiu o telhado, ele é o responsável. Eu não posso, o homem não pode cair o telhado, ele cruza os braços, só, mulher, vê se arranja alguém para consertar o telhado. Ele fica de braço cruzado. Não é isso, isso não é possível. Então, o pacto é proposto pela parte mais forte. Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. Segundo, o pacto com Deus produz uma relação de amizade. Se eu não gosto de você, mas nós fazemos um pacto, agora eu gosto, porque tem um pacto. Se eu não quero viver com você, mas agora eu casei com você, eu tenho um pacto, então agora eu vou viver com você. Eu não quero saber dessa igreja, certo? Mas eu aceitei a membresia, agora eu tenho um pacto, então eu tenho que gostar, tenho que ter amizade. Por isso por que Abraão é o único personagem da Bíblia, ou pelo menos que eu me lembre, que é chamado amigo de Deus? Quando Deus faz o pacto com a pessoa, eles são amigos. Então não faz sentido que um crente abandone a vida cristã, porque ele tem um pacto. Ele tem um pacto. Nós aqui temos um pacto. Quando surgiu a igreja, a Bíblia diz, aqueles que iam aceitando o Evangelho se ajuntaram. Se ajuntaram. Cria-se um vínculo de amizade. Então agora, depois dessa experiência, desse pacto, Abraão e Deus são amigos. Nunca mais se separaram. Isso que está aqui. Porque é o pacto radical. Esse é um pacto radical. Então o pacto produz. Lá no livro das Crônicas, o escritor diz, não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Amigo. Então Abraão é amigo. Então, o pacto é mais poderoso do que o coração, os sentimentos. Entenderam? O pacto é mais poderoso do que o coração, do que os sentimentos, do que as emoções. Nós vivemos no tempo das emoções, mas tem algo mais forte do que as emoções. É o pacto, o compromisso, a aliança. Eu não gosto do pastor, mas eu tenho um pacto com a igreja, eu sou membro da igreja. Certo? Eu sou amigo. Então, o terceiro comentário, nós cristãos faremos bem em firmar pactos radicais com Deus, com Jesus, com a igreja e com a família. Pactos radicais. Porque é assim que a sociedade se estrutura. É como os irmãos José Roberto e outros que trabalham em construção sabem. É como você fazer uma coluna de cimento armado com ferro. É pacto, é firme ali. O vento vem de um lado, vem de outro, mas o pacto não acaba. Então, o meu terceiro argumento é que Abraão nos legou o modelo da crença familiar em um único Deus verdadeiro. Então, Abraão devia ter uma crença que ele poderia, digamos assim, dispensar para os tempos, através dos tempos. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Bom, é o capítulo 2. Vamos prosseguir mais um pouquinho. Outro slide. Consta que o pai de Abraão era idólatra e fabricante de ídolos. Isso a tradição judaica conta isso. Por isso que a coisa não funcionava. Porque Abraão acreditava num Deus só. E o pai dele fabricava deuses. Consta que o pai de Abraão tinha uma fábrica de ídolos. E Abraão estava naquele meio, mas ele não acreditava naquilo. Os historiadores dizem que havia discussões, havia brigas. Abraão vivia descontente. Pai, se eu estou fazendo isso aí, está errado. Deus é um só que está no céu. E ele, o pai dele, não daria certo mesmo, né? Bom, mas Abraão
conhecia Deus, o Deus único e verdadeiro, ao qual adorava e que era desgostoso pelo comportamento do pai. Então, esse é o contexto. O contexto era esse. Abraão conhecia Deus e o pai, Tera, era fabricante de ídolos. E era normal isso, porque ele veio da Caldeia, lá, ele não tinha, compromisso. É natural do ser humano acumular divindades. E há uma falta das pessoas de divindades. Então nós usamos objetos, usamos elementos, porque o ser humano ele está num mundo admirável. Então a tendência era atribuir à natureza condição de divindade. Então os primitivos olhavam as montanhas e ficavam encantados com as montanhas. Aí eles atribuíam à montanha um poder de divindade. Então havia o Deus das montanhas. Outro via o rio, se encantava com o rio, o Deus do rio. Outro via uma flor, ali atribuía a divindade. E assim por diante. Então hoje, em muitos lugares, você tem lá as divindades, né? Copo d'água, rosa, isso aqui, mas aquilo ali, são divindades, são ídolos, que nós queremos usar como representantes da divindade. Abraão não tinha esse representante. Ele não usava esse representante, mas o pai fabricava e vendia. Pois bem, o que acontece é que Abraão lutou contra a conduta do seu pai. E foi embora porque as pessoas, as populações acreditavam em muitos deuses. Mas de tempo em tempo uma pessoa descobria. Por exemplo, no Egito, o faraó Akhenaton, ele descobriu uma divindade. Ele falou, não pode ser, tem que ser um só. Então, em vários lugares. Mas aqui, Abraão é o expoente do monoteísmo. Ou seja, o Deus único, o único Deus. Pois bem, 3 comentários. Nós, os crentes são os verdadeiros filhos de Abraão. Por quê? Porque o filho é filho por imitação. Deus tinha um único Deus, Abraão tinha um único Deus, eu também tenho um único Deus. Abraão adorava aquele Deus, eu também adoro aquele mesmo Deus. Então, o filho é aquele que imita o pai, né? Então, na Bíblia, a palavra filho significa aquele que segue o outro. Então, os crentes são os verdadeiros filhos de Abraão, os seguidores de Abraão. A religião cristã é a herança do chamado de Deus a Abraão. Então, nós somos cristãos porque é como uma herança do chamado de Abraão. Se não houvesse o chamado de Abraão, nós estaríamos aqui hoje, porque essa é a herança, é o que veio de lá. Abraão trouxe o conhecimento de Deus e através dos séculos esse conhecimento foi expandindo, veio o povo, veio o Evangelho e nós estamos aqui por causa disso. Então a religião cristã é a herança do chamado de Deus a Abraão. Terceiro, todo pai de família é responsável pela religião dos seus familiares. Vou falar uma coisa que você nunca ouviu falar, ou talvez já ouviu porque já falei aqui. Uma das grandes polêmicas do conhecimento da religião é sobre a origem das almas. É fácil saber a origem dos corpos. Quando nasce um bebê, a gente sabe de onde veio aquele bebê. Mas não sabemos a alma. Ele é corpo e alma. Mas está certo, o corpo é do pai e da mãe. Então, mas e essa alma? Então, as disputas eram essas. Alguns diziam o seguinte, olha, quando Deus criou o mundo, criou todas as almas e colocou num estoque. Fez um estoque. Colocou os anjos tomando conta. E toda vez que nasce um bebê, o anjo libera uma alma para aquela maternidade, para essa maternidade, para aquela maternidade. Tem criança que nasce em casa, tem criança que nasce no táxi.
Os anjos estão levando a alma para ele. Mas isso não cola muito, né? Não cola. Outros achavam que Deus fabricava alma para cada bebê. Quer dizer, não tem estoque, mas ele fabrica. Os estudiosos discutiram. Os mais prudentes disseram o seguinte: quando geramos um bebê, nós geramos corpo e alma. O futuro bebê, ao ser gerado, já é gerado corpo e alma. Não é um corpo sem alma, nem uma alma sem corpo. E daí? Daí é o seguinte: quando eu gero um ser humano, um filho, eu tenho que fazer tudo para cuidar do melhor destino possível daquele corpo. Aí tem sapatinho, tem casaquinho, tem banheira, tudo para cuidar do corpo. E a alma? E a alma? O fato é que quando geramos um filho, nós somos responsáveis pelo seu corpo e também por sua alma. Pessoal, então eu vou cuidar do meu filho e ajudá-lo a caminhar para o céu. Senão eu estou criando um filho para o inferno. Eu tenho um filho, deixo no pecado, deixo na maldade, não falo de Deus, não falo de salvação, não o oriento na vida espiritual, e ele é muito bem sucedido do corpo fisicamente, mas a alma dele não conhece a verdade. E ele vai para o inferno. Então essa é a grande responsabilidade. Todo pai de família é responsável pela religião dos seus familiares. Então Abraão tinha que ensinar a fé que ele tinha alcançado, ele tinha que ensinar para os filhos, e os filhos para os netos, para os bisnetos, e assim até Jesus voltar. Então precisamos fazer isso. Pai de família. Pai de família. Ensinar, proteger o seu corpo e a sua mente e ajudá-lo a caminhar para o céu. O que vocês acham? Faz sentido? Faz sentido. Pois bem, Abraão, pai de família, nos deixou esse legado. Ele era responsável pela sua família, o corpo e a alma. Por isso é que ele foi seguidor de Deus. Pois bem, palavra final. Lá? Fica comigo agora, para terminar. Tá bom, por favor? Abraão, pai de família, foi convocado a sair da Mesopotâmia e dirigir-se a Canaã. Percorreu longa distância a fim de dar origem ao povo de Deus, de onde deveria vir o Cristo Salvador. Certo? A experiência de Abraão com Deus produziu um legado espiritual que chegou até nós, hoje. Os crentes que devem se apossar de tal legado, implantá-lo e propagá-lo em suas comunidades. Então chegou até nós o legado de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora eu vou ler vou ler frase por frase. E vocês dirão se concordam, falando amém. Com vigor. Somos filhos de Abraão. Amém. Somos responsáveis pelo legado de fé que nos chegou por meio do Evangelho. Amém. Esse legado deve ser disseminado entre todas as famílias. Amém. É nosso dever. Amém. Que Deus nos ajude. Amém. Senhor, abençoe.